Olá, tudo bem? Aqui é o Danilo Castagini. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre como customizar a sua interface do ZBrush, colocando as ferramentas e os atalhos que você mais utiliza para facilitar seu trabalho, ganhar tempo e agilidade. A primeira coisa que posso dizer é que o ZBrush ele já vem com algumas configurações. Nesses dois botões, aqui bem no canto, você pode movê-las clicando e ele vai te mostrar algumas opções já de interface, alguns menus com algumas alterações que você pode voltar. E outra configuração são as hotkeys que você pode perceber. Aqui você tem do A ao Z. Então, por exemplo, se caso eu precise selecionar a ferramenta Move Topológico, eu vou selecionar M pela inicial dela, e quando você clica na inicial do nome da ferramenta, se você sabe o nome, você vai ver essa letra sobre o ícone, o T. Clicando em T, ele vai selecionar para mim. Então, basicamente, um atalho rápido para que você decorasse. Alguns atalhos, por exemplo, esse Clay Buildup, eu tenho o Alt C, mas não dá para colocar atalhos em tudo. Então, alguns mais úteis eu uso atalhos e outros eu decoro pela inicial, que fica fácil. B, M, T. Então, essa é uma forma de você selecionar, né, os brushes com uma sequência de atalhos. B, inicial e o código dela. Claro que vamos fazer as hotkeys mais específicas, como Alt C, D, S, que são personalizáveis. A primeira coisa que nós podemos explicar primeiramente é como resetar. Caso você tenha feito algum trabalho, feito alguma modificação e isso não seja gravado na sua customização. Toda vez que você abrir vai ter algum tipo de recurso. Então vamos primeiramente vir aqui, Init ZBrush. Aqui ele vai falar que vai apagar tudo, como materiais, configurações de materiais, luz e outras coisas. E sim, ele vai limpar como se tivesse começado. Caso ele não assuma todos os detalhes, caso você já tenha carregado alguma configuração baixada de outro disponibilizada por aí, você pode vir aqui em Preferência, Config, Restore Standard UI, User Interface. Ele vai resetar a interface de fábrica do ZBrush. Ok? Agora, aqui ele sumiu aqueles outros menus, mas não se preocupe porque você não tem nenhuma ferramenta selecionada ou ativada. Vou criar essa esfera só para ter um objeto na tela, para que apareça os menus para a gente poder selecionar. Primeira coisa, você pode vir aqui em Preferência e habilitar o Enable Customize. Quando você habilita, você já pode perceber que ele vai abrir esse espaço. Aqui também já tinha esse espaço ativado. Ele abrir também esse aqui. E aqui tudo pode ser alterado, mesmo nessa barra lateral, isso aqui e até esses já existentes. Então, esses são alguns espaços que ele vai abrir para você poder funcionar. Aqui também você pode utilizar. O que acontece? É super simples. Então, primeira coisa. Daqui, um brush, você não consegue selecionar o brush. Pode até tentar, mas você não consegue arrastar um brush. O que nós vamos fazer? Você abre a primeira janela do que você vai querer um brush. Então aqui eu tenho já meu menu com alguns brushes. Eu quero colocar alguns que eu uso mais. Então vamos lá, Clay. O que você vai fazer? Ter a tecla Ctrl Alt junto a selecionada. Você vai clicar sobre o botão que você quer, clicar e arrastar. Solta, pronto. Você já tem o menu aqui. Vou selecionar o retângulo, selecionar a mesma coisa, Ctrl Alt e arrasta. Nenhum segredo. Simplesmente Ctrl Alt. Da mesma forma, com menus, como por exemplo
o divide do subdivisão, Ctrl Alt, selecionado, clique e arrasto. Você já tem o botão ativado. E ele funciona, é o mesmo botão. Posso também fazer por alguns modificadores. Clico Alt, Ctrl Alt selecionado. Posso pegar um modificador, clicar e arrastar. Agora, quando você não gostou talvez de uma configuração de um botão, você quer retirar, é a mesma coisa. Ctrl Alt, clica no menu selecionado, no seu atalho. Você vai clicar, segurar e arrastar para dentro do palco. Ele vai apagar. Não se preocupe, ele só vai apagar o atalho, não os objetos da cena. Com isso você pode resetar e reformular. Você pode, Ctrl Alt, ajustar esses painéis para outros lugares. Se você quiser colocar o material de cá, ele vai para lá. É muito simples fazer essa configuração. Após a configuração, você tem adicionado qualquer objeto, você pode vir aqui em Preferências novamente e desabilitar o Enable Customize. Ele já vai fazer parte da sua interface. Porém, existe um segredo. Você deve salvar em Save UI. Ele vai salvar no Startup, ZBrush Data Startup. Essa é a pasta onde o ZBrush carrega tudo quando ele reinicia. Então, toda vez que for salvar alguma coisa, ele tem várias pastas, as customizações e outras coisas. E também, uma coisa que você tem que fazer é vir aqui em Restore Custom UI. O que acontece? Ele vai gravar isso como um padrão. Então, além de você salvar, você vem aqui em Restore. E ele vai recarregar isso como sempre, como se essa interface fosse a padrão no ZBrush. Novamente aqui, e vou Restore Standard, como se fosse a primeira tela do ZBrush. Outro recurso para customização é o chamado Hotkeys, ou os atalhos das suas ferramentas. Outro super simples, vamos criar um atalho para um brush. Vou criar a minha esfera, está aqui. Esse atalho ele serve para brushes ou menus ou botões. Então, por exemplo, o meu aqui no Move ele tem o Alt M. Você pode ver no nome, onde está informando ali embaixo. Vou selecionar um outro botão, Claytube. Para que eu adicione um atalho para ela, você vai clicar Ctrl Alt e dar um clique sobre o botão. Sem remover o mouse de cima dele, você vai clicar na tecla que você deseja adicionar como atalho. Vou pôr a tecla P. Você pode ver agora que o P virou um atalho. Então, clicar o P, Claytube é ativado. Para que você possa desabilitar esse atalho, da mesma forma, Ctrl Alt, clica sobre o botão. Ali em cima vai mostrar uma frase, ESC para cancelar ou Delete para retirar o atalho. Após você ter criado seus atalhos, você também pode vir em Preferência, Hotkeys e salvar a sua hotkey, sua lista. Também salvando, você pode vir em Restore e Restore. Então aqui também você adiciona ela como a hotkeys padrão, para que o ZBrush toda vez que reinicie, traga essa hotkeys ativada para você. Agora, como um plus, eu quero ensinar como desenvolver macros. Esse aqui, macros, é muito parecido com o Shop Action. É como se fosse as actions do Photoshop. O que ele faz? Ele cadastra uma ação e todas essas ações que você faz em sequência fica armazenada num código, num script, e toda vez que você ativa esse script, ele vai rodar novamente essas ações. É uma forma muito rápida de você economizar
fazer algumas ações repetitivas dentro do ZBrush e ativar simplesmente com um botão. Outros também utilizam isso para diminuir o tamanho de botões customizáveis. Um exemplo disso, eu vou arrastar aqui o macro para me ter uma visão melhor. Eu vou fazer uma máscara. Primeiramente eu vou fazer uma ação que eu preciso. Então, por exemplo, eu quero que essa máscara suavize, fique um pouco mais suave. Para isso eu também poderia clicar sobre uma área sem máscara, 1, 2 vezes, ela vai suavizar para mim. Porém eu quero um botão para isso. Um exemplo, eu uso mais assim, mas vamos criar um botão para isso. Se eu precisasse vir aqui em Masking, eu teria que clicar nesse botão Blur Mask ou Sharper Mask para endurecer a máscara. Só que eu não quero ficar acessando todos esses botões e nem quero arrastar esses dois botões enormes. Então eu venho aqui, New Macro, ele vai te perguntar se você quer resetar o ZBrush. Então ele vai apagar tudo, até a minha bola. Como eu preciso dela para fazer, eu ponho não. Depois que eu fiz, ele está gravando. A partir de agora, qualquer coisa que eu clicar, ele vai gravar. Então eu vou vir aqui, Blur Mask, 2 vezes. Então eu vou gravar 2 ações de Blur Mask para economizar tempo. Fez, eu venho aqui End Macro, acabei minha gravação. Eu vou vir aqui em Macros, MISC, e vou salvar dentro dessa MISC, que é essa galeria, e vou pôr aqui, economizar o nome, Blur 2x. Salvar. Você vai perceber que ele vai carregar para mim o botão, vai ficar aqui. Da mesma forma, com a configuração da interface, eu posso vir editar e arrastar esse botão para algum lugar na minha interface, ou simplesmente deixar na lista de macros. Novamente, vamos testar. Crio uma máscara, clico Blur. Ele faz para mim a ação de 2 vezes de clicar aqui. Espero que essa tenha ajudado. Alguns exemplos que eu tenho de alguns atalhos, eu gosto muito de trabalhar com texturas, nos meus trabalhos, dividir as texturas em outras cores, em tons de cinza. Então eu fiz o que? Quando eu ponho 10%, ele pinta 10% da minha esfera, por exemplo. Vou pôr o Basic Material, 10% de preto, 30% de preto, 50%, 70%, 90%, 100%. Então fica mais fácil já calculado do que eu ficar arrastando toda hora para achar um valor. Então já tem os valores pré-definidos. E caso você queira fazer algum tipo de alteração, você pode gravar novamente ou também acessar dentro do seu arquivo de programa, Pixologic, Startup Macros MISC. Você vai ter toda a lista dos macros aqui. Então, por exemplo, o Blur, você tem um bloco de notas e seu script fica dessa forma. Ele mostra a sequência I press to mask blur 2 vezes. Se eu quiser adicionar 3 vezes, eu posso copiar e colar. Ou pesquise sobre os atalhos, como que o script do ZBrush funciona para cada ação. E você pode editar diretamente pelo código-fonte. Qualquer alteração que você faça, salve o bloco de notas, acesse novamente o ZBrush e vem aqui Reload Macros. Vamos um teste, Blur 2 vezes, ele se tornou 3 vezes. Espero que tenha sido útil a configuração da interface e a criação de macros.